A primeira FLI Univasf é um dos eventos integrantes das comemorações dos 10 anos desta universidade. Informamos a todos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Caatinga através do site www.rtv.caatinga.univasf.edu.br. Passamos, então, para a composição da mesa. Temos a honra de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Dr. Julianelli Tolentino de Lima. O senhor vice-reitor da Univasf, professor Dr. Télio Nobre Leite. A presidente da Fundação Museu do Homem Americano, professora doutora Niede Guidon. O presidente da Academia de Letras de Brasília, senhor José Carlos Gentil. A secretária de Gestão de Pessoas da Univasf, senhora Maria Auxiliadora Tavares. O diretor do Sistema Integrado de Bibliotecas da Univasf, senhor Lucídio Lopes de Alencar. O professor doutor da Universidade de Brasília, Antônio Miranda. E, por fim, convidamos Jean-Claude Aubry, da B1 Internacional. Agradecemos e registramos a presença dos servidores, docentes, professores e de servidores técnicos administrativos desta instituição de ensino, discentes, pesquisadores, profissionais da área, autoridades e demais convidados presentes nesta solenidade. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Dr. Julianelli Tolentino de Lima, para fazer a abertura oficial desta cerimônia. Boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a primeira festa literária da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Gentilmente convidamos aqueles que assim o puderem a se colocarem de pé para respeitosamente acompanharem a execução do hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza,
Registramos a presença da senhora Rosemar Duarte Mota, representando o secretário de Educação de Juazeiro, o senhor Clériston Andrade. Registramos a presença da senhora Estela Márcia Freire, representando o secretário de Educação de Petrolina, o coronel Heitor Leite. Registramos a presença do diretor acadêmico da FACAP, senhor Antônio Henrique Habib. Registramos a presença da senhora Nesite Alencar, representando a Academia de Cordelistas do Crato, Ceará. E também o senhor Joselino de Oliveira, da Academia de Cultura da Bahia. Dando continuidade a esta solenidade e em comemoração aos 10 anos da Univasf, agraciaremos com uma placa de homenagem à professora doutora Niede Guidon pelo reconhecimento de sua atuação, provendo o crescimento da educação superior, contribuindo para a credibilidade institucional num processo contínuo de educação para a cidadania e pelos trabalhos realizados ao longo dos 10 anos da Univasf. Nesse momento, convidamos o magnífico reitor da Univasf, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima, para entregar a placa de homenagem à professora doutora Niede Guidon. Dando continuidade à cerimônia, anunciamos as falas dos componentes da mesa. Em primeiro lugar, vamos ouvir o senhor Jean-Claude Aubry, da B1 Internacional. Boa noite. Boa noite a todos os participantes da mesa, senhor reitor. É muito relevante uma festa, um evento como que está sendo proposto, porque ele tem uma característica que determina a vitalidade, a estrutura de uma universidade. É o momento, através dessa festa, de encontro de todos os segmentos, de todas as faculdades, que pode, através da sua participação, através das suas encontros, encontrar um denominador comum, encontrar uma forma de acrescentar, dentro das suas especialidades, um âmbito, um espaço que encontre sua relação com a realidade do Estado, com a realidade da nação, com a realidade da pátria. A vitalidade das universidades não é apenas de representar um ensino específico, de preparar o jovem por uma futura profissão. Ele se encontra dentro do inacessível, dentro do espaço que ainda não foi preenchido. E só através de eventos parecidos o que está acontecendo nesse momento que a universidade encontra o seu talento, encontra o seu espaço, encontra a sua justificação. E, em consequência, é uma honra de poder participar, de poder estar presente, de poder colaborar, permitindo que a nossa juventude, permitindo que os professores, permitindo que todos os funcionários que estão participando, que trabalham dentro dessas unidades, sintam que ele faz parte de uma grande família que se chama o Brasil. E por causa disso, a honra de participar é devolvida e restituída a uma nação, a uma pátria. E com isso que se formata a memória, o cimento de uma nacionalidade, de uma identidade nacional. No caso, eu acho que é um grande privilégio de poder estar junto, de poder iniciar esse momento, e espero que ao decorrer desses 2 outros dias a gente pudesse debater, pudesse abrir, pudesse descobrir um caminho para poder fazer o Brasil que a gente decretou há muito tempo que deveria ser o melhor país do mundo. Obrigado por sua atenção e vamos juntos
tentar colocar a nossa participação, o nosso talento, a nossa peculiaridade, para poder levar, através desses eventos, alguma coisa de diferente, alguma coisa que dá gosto, que faz que a gente se sinta orgulhoso de fazer parte desse país. Para fazer uso da palavra, convidamos o professor doutor da Universidade de Brasília, professor Antônio Miranda. Boa noite, é um prazer enorme voltar a esta cidade, por onde andei ainda menino lá nos anos 60, 50 anos depois. Lógico, tudo que vejo aqui é irreconhecível, como eu estou irreconhecível quando me vejo nas fotografias daquela época. Eu vim a esta região para participar da barca cultural na cidade de Penedo e tive a iniciativa, o interesse de sair andando pelo Rio São Francisco até onde fosse possível e passei por aqui e aquilo me levou a escrever um livro de memórias que está publicado aí na Venezuela e um livro de poesia dedicado à grande figura do Edson Nery da Fonseca, um dos grandes bibliotecários do Brasil, chamado Poemas Andantes. Bom, eu quero agradecer realmente essa oportunidade, principalmente ao CIB, ao pessoal da biblioteca, Lucídio, por me dar essa chance, essa oportunidade de voltar ao meu passado e reencontrar umas cidades pujantes à beira do Rio São Francisco, numa universidade nova, que eu acredito que tem um futuro extraordinário e me coloco à disposição, agora que eu deixei de ser professor universitário em tempo completo, embora continue como pesquisador, continue como orientador de tese, estarei sempre à disposição quando dispuserem e acharem conveniente a minha presença. Muito obrigado, eu estou verdadeiramente muito orgulhoso. Obrigado. Convidamos agora o diretor do Sistema Integrado de Bibliotecas da Univasf, senhor Lucídio Lopes de Alencar. Magnífico reitor, professor Julianelli Lima, senhor vice-reitor Télio Nobre, professor Antônio Miranda, professor bibliotecário da UNB, doutora Niede Guidon, diretora-presidente da Fundação Museu do Homem Americano, senhor José Carlos Gentili, imortal presidente da Academia de Letras de Brasília, senhora Maria Auxiliadora, secretária de Gestão de Pessoas da Univasf, e senhor Jean-Claude Aubry, presidente da BioOne Internacional. Senhoras e senhores, boa noite. Múltiplos diálogos e expressões interdisciplinares no sertão. Eis o tema da primeira festa literária da Univasf, a Festa Literária do Vale do São Francisco. Nesta primeira edição da FLIUnivasf, somos convidados a rememorar dois grandes autores nacionais, o baiano João Ubaldo Ribeiro e o paraibano pernambucano Ariano Suassuna. As obras de João Ubaldo Ribeiro apresentam marcas da identidade nacional como o romance Viva o Povo Brasileiro. Traz uma grande galeria de personagens que atravessam 4 séculos de história do Brasil. Em Sargento Getúlio, traz uma análise da mente de um militar que atravessa o sertão nordestino com um preso político. Por sua vez, o universo de Ariano Suassuna é um retrato fiel do jeito de ser nordestino. Homens e mulheres simples e fortes que dia a dia enfrentam as adversidades climáticas, seca e também problemas de ordem política, dominação dos grandes coronéis da região, tão bem retratada na obra O Alto da Compadecida. Nesse contexto, poderíamos incluir a paisagem do sertão do Piauí, tão bem conhecida por doutora Niede Guidon, que desde a década de 70 tem lutado pela defesa e preservação da Serra da Capivara. Doutora Guidon se assemelha muito aos cabras e mulheres arretadas do sertão pela sua determinação e espírito desbravador.
A realização de um evento literário como esse exige um estudo prévio, minucioso, sobre a carência de festas literárias na região. Esse tipo de iniciativa assemelha-se a uma escavação arqueológica, cujo resultado exige uma sondagem. É demorado, carece de paciência para escavar, mas com algumas decapagens mostra-se gratificante com as primeiras evidências dos vestígios arqueológicos. Nossa intenção é criar uma cultura do livro e da literatura na região. A semente está sendo plantada e uma árvore nova surgirá, trazendo como frutos o conhecimento amadurecido. Olhando para países com indicadores socioeconômicos similares aos brasileiros, estamos em desvantagem com relação à leitura. A máxima de que o Brasil é uma terra de poucos leitores parece se confirmar, ao menos a partir da leitura dos dados estatísticos. Contudo, esse cenário também sugere diversas oportunidades para virar o jogo. Nesse sentido, empresas, universidades, fundações e bibliotecas têm criado projetos e se apoiado em políticas públicas para fortalecer uma ação coletiva em prol da educação e da cultura da leitura no país. E, nesse sentido, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, em comemoração ao seu 10º aniversário, por meio do Sistema Integrado de Bibliotecas, assume seu papel de incentivadora do saber, vai ao encontro da comunidade. Organizado pela equipe da biblioteca do CIB Univasf, a FLI Univasf foi gerada no ambiente acadêmico, mas não se restringe ao ambiente da academia. Extrapola os muros da universidade e se transforma na festa de todo o Vale do São Francisco, uma festa onde todos são convidados, uma grande celebração, um festejo de 3 dias com uma vasta programação, onde todos são convidados a se fazerem presentes à celebração da cultura nordestina, seja através da exposição e venda de cordéis, mesas temáticas sobre o cangaço e o sertanejo, apresentado nas obras literárias, apresentações culturais e vendas de livros. Os autores locais têm espaço garantido nessa festa. No espaço denominado Autores do Vale e Uva Literário, a gente tem o bate-papo literário da festa. Festa no sentido de celebrar a cultura e a literatura, o encontro do sertão, do Vale do São Francisco com sua cultura e sua história. Na literatura biblioteconômica, é conhecida as 5 leis da biblioteconomia de Ranganatha. A 5ª lei nos diz que a biblioteca é um organismo em crescimento que se adequa às mudanças. A biblioteca da Univasf, nesse sentido, por meio de sua dimensão social, assume uma responsabilidade ímpar de estímulo à leitura através da realização da festa literária, tendo como objetivo despertar o prazer pela leitura, ampliar o horizonte do letramento, fomentando o conhecimento através do livro e tratando de temas ligados à literatura, à história do sertão e às questões políticas, sociais, informação, mídia, meio ambiente e tecnologias, bem como entretenimento e educação. As universidades, as bibliotecas, as academias de letras devem promover o interesse nacional pela leitura e pela escrita, considerando a sua importância para o fortalecimento da cidadania. Ariano e Ubaldo, ambos imortais da Academia Brasileira de Letras, defenderam projetos voltados para a valorização da cultura e incentivo à leitura. Também como imortal da Academia Brasiliense de Letras, senhor José Carlos Gentili vem até o Vale do São Francisco porque acredita em eventos como esse para o desenvolvimento de uma região e formação de um público leitor. De tal modo, Jean-Claude Aubry é um grande entusiasta da celebração da leitura e preservação da cultura sertaneja. A esses nomes junta-se o magnífico reitor, professor Julianelli Tolentino de Lima, professor Télio Nobre, vice-reitor, e professor Leonardo Cavalcante, presidente da Comissão dos 10 anos, e a senhora secretária de Gestão de Pessoas, Auxiliadora Tavares, que compraram a ideia e nos deram todo o suporte e apoios necessários à realização desse evento, e também a Pró-Reitoria de Gestão e Orçamento, na pessoa
do professor Crisóstomo. Doutora Niede Guidon, um grande nome da pesquisa e produção científica, de imediato aceitou nossa solicitação para participar da FLIUNIVASF. Saiba, doutora Guidon, que muito nos honra com sua presença. Sua atuação à frente da Fundação Museu do Homem Americano merece todo o crédito e reconhecimento. E para finalizar, não poderia deixar de falar da equipe do CIB, da comissão organizadora da FLIUNIVASF, Ana Paula e Jaqueline, mas em especial as 3 pessoas que estavam à frente da comissão organizadora da FLIUNIVASF, Sara, Tiane e Márcio. Esta comissão, aqui me incluo nela, trabalhamos com muito zelo e responsabilidade para fazer deste evento um grande acontecimento. Quero dizer aos amigos da comissão que é incontestável a contribuição de cada um para a realização desta primeira edição. A festa é nossa, a festa é do Vale do São Francisco. Sejam todos bem-vindos à FLIUNIVASF. Obrigado. E agora nós convidamos a secretária de Gestão de Pessoas da Univasf, senhora Maria Auxiliadora Tavares. Boa noite, magnífico reitor, professor Julianelli, e a todos os membros que compõem esta mesa. Boa noite, senhoras e senhores. A Secretaria de Gestão de Pessoas da Univasf apoia incondicionalmente todo evento ligado ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento de pessoas. E nós entendemos que a primeira festa literária da Univasf está diretamente correlacionada ao desenvolvimento das pessoas. E nós trabalhamos em prol da vida, em prol do bem-estar. Meu caro Lucídio e todos os organizadores desta feira, eu parabenizo vocês e sempre nos colocamos à disposição. Muito obrigada e uma boa noite. Com a palavra, o presidente da Academia de Letras de Brasília, senhor José Carlos Gentil. Gentili, é isso? Gentil, perdão. Magnífico reitor Julianelli Tolentino de Lima, em nome de quem saúdo os componentes da mesa diretiva dos trabalhos e dou uma boa noite a todos os presentes que se reúnem em torno de um projeto extraordinário, levado a efeito pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Inicio rompendo o silêncio esotérico, pedindo uma salva de palmas ao reitor responsável por esse trabalho. É assim que deve caminhar a cultura do Brasil e a preparação do povo brasileiro para aquilo que se chama futuridade de uma nação. Parabéns, mais uma vez, magnífico reitor, por esse trabalho extraordinário. E a Academia de Letras de Brasília, da capital de todos os brasileiros, aqui deixa o registro da emoção e tenho certeza que nós estaremos durante todos esses dias irmanados procurando aquilo que se diz o futuro de uma nação, propugnado por Juscelino Kubitschek de Oliveira, o fundador da capital de todos os brasileiros. E hoje, para terminar, e sendo rápido, que nós queremos ouvir quem? Niede Guidon, essa mulher extraordinária que tem a sua presença hoje. Apenas para relembrar e findar, dizendo a todos os presentes, hoje, meu povo, é o dia do livro. Muito obrigado.
E agora convidamos a presidente da Fundação Museu do Homem Americano, professora doutora Niede Guidon. Bem, boa noite a todos. Saúdo toda a Univasf na pessoa do professor Julianelli. É um grande prazer estar aqui, porque eu acho que a Univasf é a instituição que poderá continuar tudo aquilo que já foi feito no Piauí, agora aqui em outros estados do Nordeste, porque está formando pessoas daqui que poderão, então, com capacidade, continuar a pesquisa nesta região, onde ainda há muita coisa para ser descoberta. Neste momento, temos a honra de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima, para fazer o seu pronunciamento. Gostaria de iniciar saudando e dizendo que é uma honra estar aqui com o nosso vice-reitor, Télio Nobre Leite, ao lado de pessoas tão importantes para a divulgação do conhecimento aqui no Nordeste do Brasil, em todo o nosso país. A doutora Niede Guidon, o doutor José Carlos Gentili, doutor Jean-Claude, o Lucídio, que está protagonizando este evento. Na realidade, doutor Gentili, é o grande capitão que está conduzindo toda essa belíssima organização e que tem nos dado muito orgulho, juntamente com a equipe de todo o CIB, a Ana Paula, a Tiane, o Márcio Pataro, a Sara, a Jaqueline. Então, vocês estão de parabéns. Para mim não foi nenhuma surpresa, porque desde quando nós idealizamos esse evento, eu vi que a disposição e o comprometimento em fazer bem feito, ele se mostrou de forma muito clara para mim. É por isso que nós decidimos apoiar com tudo que fosse possível. Também está aqui com a auxiliadora Tavares, nossa secretária de gestão de pessoas, e o professor Antônio Miranda, fazendo parte desse, que eu tenho certeza que será um belíssimo evento e que será coroado de êxito na próxima sexta-feira, quando chegará ao final. Esse evento, ele já é verdadeiramente um marco histórico. Na realidade, um marco histórico dentro de outro marco histórico que essa região está vivendo, que é a comemoração pela passagem dos 10 anos da nossa jovem, mas já muito promissora universidade. Uma universidade, doutor Gentili, que hoje tem aproximadamente 5.500 estudantes matriculados, tem quase 900 servidores técnicos e professores, e que tem um potencial enorme para contribuir para o desenvolvimento da região, área de abrangência, que já é muito grande, uma região que já recebe os nossos serviços e cujos serviços têm contribuído diretamente para o seu desenvolvimento e reconhecimento. Nós temos aqui, ao nosso lado, a doutora Niede Guidon, que com muito fervor tem contribuído bastante para o nosso reconhecimento através da Fundação Museu do Homem Americano, que fica literalmente dentro do nosso espaço, no espaço, a área de abrangência da Univasf. E eu tenho certeza que a nossa universidade será, sim, doutora Niede, uma instituição que poderá conduzir esses trabalhos por muitos, mas muitos anos, porque nós precisamos. Nós temos uma região que tem um imenso bioma, um bioma exclusivo, praticamente inexplorado, mas altamente degradado e que precisa ser melhor estudado, ser melhor conhecido. Mas, felizmente, nós temos muitas pessoas aqui que têm esse interesse.
e, felizmente, nós temos tido bastante apoio, né? Apoio das várias instâncias governamentais, mas ainda muito é preciso. Nós estamos ainda muito longe do que queremos, bastante longe do ideal, e nós precisamos de viver harmoniosamente nesse ambiente para que tenhamos uma melhor qualidade de vida. E eu tenho certeza que a Univasf, juntamente com as demais instituições que estão fincadas aqui nessa região, contribuirão para que essa seja uma realidade num futuro bem próximo. A FLI-Univasf também, além de ser um marco histórico, vem para quebrar paradigmas, Lucídio. Tenho certeza que isso acontece a partir de hoje. A partir de agora, nós estamos literalmente instituindo a cultura da leitura numa região polarizada por 2 grandes municípios que abrigam aqui mais de 500 mil de habitantes, mas que há menos de 2 anos não tinha uma livraria, uma só livraria. Mas um verdadeiro paradoxo, nós temos 6 instituições de ensino superior aqui. Além da Universidade Federal do Vale do São Francisco, nós temos 2 institutos federais, nós temos 2 universidades estaduais, nós temos uma autarquia municipal. Além disso, nós temos a Embrapa, uma instituição fortíssima de pesquisa, e a Codevasf. Por que não, né, uma mudança nessa cultura? Por que não ter o livro também como uma grande e valiosíssima ferramenta de aprendizado? Tenho certeza, Lucídio, que esse evento vem, sim, para quebrar paradigmas, para instituir a cultura do livro também aqui nessa região, que é bastante carente, tenho certeza disso, mas que tem um grande potencial para se desenvolver, e esse desenvolvimento passa pela educação superior de qualidade e por instituições que estão aqui para fazer esse diferencial. E nós, enquanto Universidade Federal, temos esse compromisso, e temos esse compromisso não somente dentro dos nossos muros, mas expandindo nossas ações de forma integrada com as demais instituições e com o povo que está aqui nessa região e que precisa muito, muito dos serviços que nós oferecemos. Então, estimular a leitura também é um dos nossos papéis, passa pelas nossas ações, pelas ações de uma universidade que está aqui com esse propósito, com o propósito de mudar, de contribuir para verdadeiras mudanças também culturais, além das socioeconômicas e políticas. Então, eu quero encerrar mais uma vez parabenizando e dizendo que estou muitíssimo orgulhoso por estarmos sediando esse evento e que tenho certeza que fará parte da agenda de eventos da nossa instituição. Não será o primeiro, tenho certeza que muitos ainda virão e teremos, num futuro bem próximo, esse auditório lotado, né, sem espaço para receber pessoas que irão estar, né, com a mente incutida da grande importância que é a leitura, da grande importância que é utilizarmos esses espaços, os espaços acadêmicos, para a divulgação do nosso conhecimento. Então, desejo a todos muito êxito, né, e que tenhamos, sexta-feira, no encerramento, uma coroação, né, com muito êxito desse grandioso evento, que certamente será o primeiro de vários que nós iremos realizá-lo. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos os ilustres componentes da mesa de honra para retornarem a seus lugares na primeira fila do auditório, onde assistirão à palestra que será ministrada pela professora doutora Niede Guidon. Gostaria de pedir uma salva de palmas aos nossos ilustres convidados.
A doutora Nied Guidon possui graduação em História Natural pela Universidade de São Paulo e doutorado em Pré-História pela Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Atualmente é professora visitante da Universidade Federal de Pernambuco, conselheira de administração da Fundação Bunge, pesquisadora e diretora-presidente da Fundação Museu do Homem Americano, tem experiência na área de arqueologia, com ênfase em arqueologia pré-histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: arqueologia, Parque Nacional da Serra da Capivara, pinturas rupestres, povoamento da América e Pleistoceno. A palestra a ser proferida será O Homem Americano no Sertão, pesquisas arqueológicas na Serra da Capivara, Piauí. Professora Nied Guidon, agradecemos a sua presença. Pode começar. Bem, eu vou tentar fazer uma síntese para explicar a vocês a riqueza de toda esta região da Serra da Capivara no que concerne a parte científica. Desde o início, nós realizamos lá pesquisas interdisciplinares e isso, então, formou realmente um conjunto de dados que permitiu um contínuo avanço da pesquisa. E, a cada ano, nós temos novos projetos, nós temos novos pesquisadores e novas descobertas são feitas. Eu acho extremamente importante, porque aquela região, quando eu comecei a trabalhar lá, era uma região caracterizada por uma miséria muito grande. As pessoas tentavam a agricultura, com a seca não conseguiam, e, inclusive, havia vezes em que a gente chegava na casa de uma pessoa e ele dizia: sinto muito, não posso nem oferecer água porque nós estamos sem água. Isso tudo, então, nos incentivou a fazer a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, procurar levar o desenvolvimento para aquela região. Isso, então, foi feito de várias maneiras. Eu vou primeiro falar da pesquisa. A pesquisa que nós fizemos permitiu demonstrar que, primeiro, o homem americano já tinha chegado lá por volta de 100 mil anos atrás. Isso, então, levantou uma problemática com alguns arqueólogos americanos, com a Europa nunca houve problema, mas, com o passar dos anos, as descobertas foram se acumulando e isso, então, ficou perfeitamente demonstrado. Inclusive, e aí eu chamo a atenção para a vantagem da interdisciplinaridade, é que nós encontramos fezes humanas que tinham secado, estavam completamente fossilizadas, foram datadas em 7.000 e tantos anos, e nessas fezes, os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, descobriram ovos de amarelão. E sempre se dizia que o amarelão tinha vindo, porque o amarelão é originário da África, e que ele tinha vindo para as Américas com os escravos africanos. Agora, fezes datadas de 7.000 e tantos anos, que tinham várias outras doenças, foram também identificadas pelos pesquisadores da Fiocruz, que trabalham conosco desde o início. Nós tínhamos botânicos trabalhando que puderam demonstrar, junto com os zoólogos, que até 10 mil anos atrás, aquela região era o ponto de contato de dois biomas, a floresta amazônica e a Mata Atlântica. No alto do Planalto, nós tínhamos a floresta amazônica e até hoje, nos vales mais úmidos ainda, há espécies animais e vegetais da floresta amazônica.
e na planície nós temos ainda espécies da Mata Atlântica. Essa mudança climática, então, se situa por volta de 10 mil anos, né? Quando começa o Holoceno. Isso não influenciou o desenvolvimento das sociedades pré-históricas, porque nós podemos mostrar que até o momento em que chegaram os colonizadores brancos, a região era uma região que vivia absolutamente de uma maneira desenvolvida. Quer dizer, nós temos sítios de fabricação de ferramentas, oficinas líticas. Nós temos hoje 943 sítios com arte rupestre. Não existe no mundo nenhum lugar que tenha tantos sítios com arte rupestre. E vocês aqui com esta festa literária, a arte rupestre era a escrita desses povos. Essa arte refletia suas crenças, refletia tudo aquilo em que eles acreditavam, suas tradições culturais. Então, é realmente uma coisa absolutamente fantástica, esse grande número. Outra coisa, na Europa, os sítios de arte rupestre têm 5, 20 figuras. Aqui na Serra da Capivara, nós temos sítios com mais de 1.300 figuras, o que demonstra que esses povos viveram nesta região durante muito tempo, como era uma região de contato de 2 biomas, ela tinha uma riqueza muito grande de fauna e de flora, o que facilitava, então, a alimentação desses povos, o que explica este desenvolvimento. Nós, então, hoje, continuamos, e agora, com o estabelecimento da Univasf, lá na região, com um curso de arqueologia e um curso de ciências da natureza, um dos problemas que nós tínhamos era que muitos alunos de outras universidades, da USP, da Federal de Pernambuco, do Piauí, da França, da Inglaterra, vinham, faziam seus doutorados lá e depois voltavam para a sua região. E hoje nós temos as pessoas da região que estão estudando na Univasf e nós estamos, então, preferencialmente contratando todos esses jovens que se formam, incentivando-os a fazer a carreira, para que eles possam continuar este trabalho, porque ainda há muita coisa para ser feita. E uma das coisas que devem, eu acho, nós estamos neste momento fazendo um trabalho comparando a maneira como viviam esses povos pré-históricos e os índios, porque quando eu comecei a trabalhar lá nos anos 70, ainda havia tribos indígenas. Eu visitei aldeias onde esses índios viviam. E, comparando, então, a vida desses povos com a vida da população atual, mostrando que o que acontece é que esses povos pré-históricos, os povos indígenas, eles viviam dentro da natureza como elementos da natureza. Nós, hoje, nos consideramos seres diferentes, seres que não têm nada a ver com os outros animais, com a natureza e com nada. E, com isso, nós estamos transformando o universo e estamos criando problemas extremamente importantes, porque, justamente, a natureza está sendo destruída pelo homem atual, que pensa que ele pode resolver tudo com a sua tecnologia. Mas, então, quando você vê hoje as notícias de cidades do estado de São Paulo que não tem mais água, aquilo que era uma tradição nordestina, agora também existe no sul, isso demonstra o quê? Que está na hora de nós procurarmos aprender com a vida desses povos, de que maneira nós podemos viver
integrados na natureza, respeitando a natureza, porque nós dependemos dela. E isso é uma coisa que, infelizmente, a nossa sociedade esqueceu, essa dependência que nós temos da natureza. Bem, eu queria também dizer a vocês que nós tivemos lá, considerando a pobreza da região e justamente a falta de educação que havia, nós tivemos, financiado pela Itália, um projeto que durou 11 anos. A Itália financiou a construção de 5 escolas no entorno do parque, em áreas onde não havia escola. As crianças eram analfabetas, não tinham como estudar. Então, ela construiu, equipou. Nós trouxemos professores da Unesp de São Paulo, pedagogos que vieram formar professores locais, que, então, começaram a dar aulas para essas crianças. As crianças entravam às 7 da manhã e saíam às 5 da tarde. Tinham a alimentação, cada escola tinha um posto de saúde, elas tinham atendimento médico, era o pessoal da Fiocruz que formou as enfermeiras e um médico vinha todo mês, de maneira que esse projeto foi absolutamente fantástico, porque as crianças, além do currículo normal, nós começamos a ensinar inglês, francês, para que eles pudessem integrar o mercado do turismo, ser guias. O contrato que nós tínhamos com a Itália era de 5 anos, era um contrato assinado entre a Fundação, a Itália e o governo do Piauí, e depois de 5 anos o governo do Piauí deveria repassar o dinheiro só para pagar as professoras e manter as escolas funcionando. Depois de 5 anos, o então governador disse: isso foi assinado no governo anterior, eu não tenho nada a ver com isso. Então, os italianos me disseram: como? Um documento oficial do governo brasileiro muda de governador, não vale mais? Eu disse: não vale. Mas daí eu fui a Brasília e consegui o apoio de Brasília e conseguimos, durante mais 6 anos, manter essas escolas. Infelizmente, chegou um momento que não consegui mais e essas escolas, então, foram fechadas. Nós temos esse exemplo, então, e vocês podem ver os jovens que estudaram nessa escola, como eles são completamente diferentes. Eles têm um conhecimento, eles têm desejo de trabalhar, eles gostam do trabalho. Nós fizemos o quê? Face a essa situação de miséria, fui até Washington e convidei o presidente do Banco Interamericano, Enrique Iglesias, para vir visitar a Serra da Capivara. Ele veio, Iglesias veio, achou aquilo uma coisa maravilhosa e mandou 2 técnicos do banco que ficaram lá trabalhando durante 2 meses. Fizeram um levantamento de toda a região e fizeram um relatório que nós, inclusive, enviamos a Brasília, mostrando que nunca agricultura ou criação dariam resultados econômicos, porque, como lá foi mar, o solo é muito salgado, é muito ácido, é muito pouco profundo e tem o problema da seca. Mas, eles disseram, o potencial turístico da Serra da Capivara é uma coisa fantástica. Vocês devem desenvolver o turismo. E foi por isso que nós começamos, então, com o auxílio da Suíça, fizemos um projeto, e esse projeto, então, foi executado, inclusive com recursos que o próprio Banco Interamericano mandou. Nós temos, dentro do Parque Nacional, 430 quilômetros de estradas para levar os turistas visitar o parque. Para vocês terem uma ideia, na França, você tem para visitar um sítio. Aqui, a Serra da Capivara hoje tem 172 sítios de arte rupestre
com passarelas, todos preparados para a visitação pública. E, então, nós fizemos esse trabalho, estamos lutando para conservar, porque aqui temos que manter as estradas, temos que manter os sítios e tudo isso, o que é um pouco difícil, porque o que eu não consigo entender é como o governo brasileiro não vê, como a Unesco viu. A Unesco reconheceu a Serra da Capivara como um patrimônio mundial. Os patrimônios mundiais no mundo todo recebem, no mínimo, 5 milhões de turistas por ano. Imagine 5 milhões de turistas vindo à Serra da Capivara. Infelizmente, um aeroporto que foi iniciado em 97, agora, este ano, depois de muita briga, ele foi terminado. E agora nós estamos vendo para que comece a funcionar o ano próximo, porque o acesso é difícil. E, além do mais, as pessoas que têm interesse pelo meio ambiente e pela cultura, em geral, são pessoas que já têm uma certa idade e, realmente, a viagem até a Serra da Capivara cansa muito. Então, todo este trabalho uniu a pesquisa com os trabalhos visando o desenvolvimento da região. Porque não é possível que o Nordeste do Brasil, que tem esse problema de falta de recursos, não aproveite esse patrimônio mundial fantástico que está lá e que pode, então, trazer, no mínimo, 5 milhões de turistas todo ano. Quer dizer, como vocês veem, é um trabalho extremamente complexo, envolve várias áreas que tratam com a sociedade, a pesquisa, o desenvolvimento, sobretudo a questão da saúde, porque é um problema extremamente grave naquela região. A gente vê, às vezes, crianças, jovens que ficam doentes e não existe nenhum especialista, não existem laboratórios capazes de fazer exames. Então, muitas vezes já aconteceu que eu tenho que mandar funcionários para Teresina, já tive que mandar para São Paulo, porque senão teriam morrido. Então, tudo isso mostra a importância de nós termos universidades regionais desenvolvendo especialistas que possam ajudar a resolver todos esses problemas que nós temos aqui na região. Bem, eu não sei se vocês querem alguma pergunta. Se vocês querem ver as pinturas, as escavações, eu posso deixar aí um pendrive para vocês mostrarem durante a aula, agora seria muito longo, ou então, melhor ainda, convido todos a virem ver in situ a Serra da Capivara. Alguma pergunta? Como? Não, não precisa. Boa noite. Alô, boa noite. Doutora Niede Arnaldo, lá de São Raimundo, tudo bem? Uma pergunta que eu tenho, e como eu moro lá, eu tenho vivenciado isso, é que havia uma grande expectativa desse tão aclamado aeroporto ficasse pronto para que nós pudéssemos receber um volume muito maior de turistas na região da Serra da Capivara. Uma dúvida que eu tenho é também... não está ouvindo? Alô? Arnaldo, lá da Serra da Capivara, da universidade. Pode fazer a pergunta novamente. Oi.
Então, doutora, uma dúvida que eu tenho é que lá na região de São Raimundo Nonato a gente percebe que certamente o aeroporto ele vai trazer um fluxo de turismo muito melhor e o parque em si ele já tem uma estrutura excepcional para a recepção desses turistas. Uma dúvida que eu tenho é como a Fundação tem trabalhado e como a gente da Univasf também pode atuar no sentido também de cobrar iniciativa pública de preparar a cidade para isso. Porque o que eu percebo é que nós temos uma estrutura extraordinária no parque, contudo a cidade de São Raimundo Nonato ela ainda carece de algumas infraestruturas básicas para que o turista seja de fato bem acolhido. Então a minha pergunta é o que a Fundação tem atuado nisso e como nós da universidade poderemos também contribuir para que a cidade se desenvolva de forma mais eficiente. Exatamente uma das coisas que eu tenho falado com o pessoal lá da cidade é que quando você vai a esses sítios patrimônio da humanidade na Europa e em outros países, você vê não somente o atrativo que foi tombado pela Unesco, mas você vê cidades muito bonitas, você vê locais fantásticos. Lá em São Raimundo Nonato, o nosso problema é que joga-se o lixo para todos os lados. A própria prefeitura pega o lixo, joga lixo dentro do rio, o rio Piauí está morto, de tanto lixo que jogaram lá dentro, nas lagoas. Havia lagoas maravilhosas. Nós tínhamos lá, durante a época da chuva, mas assim, centenas e centenas de garças que vinham e ficavam naquelas lagoas. Quer dizer, toda uma série de atrativos fantásticos que se perderam por causa da ação do homem. Agora, o que nós podemos fazer é o que a gente está fazendo, quer dizer, brigando muito por causa do aeroporto. O aeroporto agora terminou. Esta semana passada nós tivemos lá 2 representantes da companhia Azul que querem colocar uma linha aérea para lá. Já entrou em contato comigo um diretor da Emirates que queria colocar uma linha aérea da Europa para o nordeste do Brasil, passando por lá. A Avianca também. Então, nós precisamos agora desenvolver também os hotéis, porque os hotéis de lá não têm a categoria necessária. Mas agora, uma firma de São Paulo, o mês passado, fez um projeto muito bonito de um grande hotel e apresentou ao Banco Mundial. Em princípio, o Banco Mundial vai financiar a construção deste hotel. Quer dizer, agora, então, o desenvolvimento começa a realmente interessar a população, porque vocês imaginam, um patrimônio da humanidade com 5 milhões de turistas por ano tem que ter, no mínimo, uns 4 a 5 hotéis de 5 estrelas, tem que ter restaurantes, e tudo isso cria trabalho para o pessoal da região. Então, é isso que está sendo feito agora, esse contato com firmas e contato, então, com empresas aéreas para fazer as primeiras linhas aéreas que virão até aqui. Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite, doutora. Eu acompanho o trabalho da senhora há pelo menos 10 anos, né, desde quando ainda eu era estudante em Recife, e que via todo esse trabalho hercúleo de fazer um trabalho numa região do país onde faltava e ainda falta uma massa crítica mínima necessária para promover a mudança da realidade de uma região como essa no sul do Piauí. Diante disso, eu fico pensando e refletindo sobre o conjunto de informações tão qualificadas do ponto de vista científico e com esse reconhecimento, inclusive internacional, como patrimônio da humanidade, patrimônio mundial pela Unesco, reconhecimento em todo o país. E parece que tudo isso, a sensação que eu tenho é que parece que tudo isso ainda não é o mínimo necessário para promover a mudança de cenário. Eu lhe pergunto, doutora, onde é que está o problema da questão, né, que a gente não consegue? E também saber o que é que nós perdemos efetivamente, seja de pinturas rupestres, seja de patrimônio arqueológico, ou seja da biodiversidade. A senhora comentou aí brevemente, o rio Piauí já morreu,
né? A gente está falando de muitas pinturas que estão comprometidas na região. Eu gostaria de saber, por esse planejamento dificultoso, por esse problema de execução, por essa ausência de massa crítica, o que é que a gente já perdeu e o que é que ainda pode ser feito para promover a mudança em grande escala que a gente tanto espera e tanto trabalha há tantos anos para essa região do Brasil? Bem, o que acontece geralmente eu acho que é uma falta de conhecimento dos integrantes dos poderes, tanto estadual como federal. Eles não veem, por exemplo, a França, a maior entrada do PIB francês é o turismo. O ano passado foram 62 milhões de turistas. Então, eles não consideram o turismo como uma maneira de trazer dinheiro para uma região. E o que a gente vê, por exemplo, é que eu já cansei de convidar ministro da Cultura, ministro do Meio Ambiente para vir visitar, não consigo. A única pessoa que visitou a Serra da Capivara e abriu lá as comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil foi o Fernando Henrique, uma vez. Não consegui que ninguém vá. E eles acham que não entendem, porque diz assim, mas esses desenhos de índio, quem é que vem até aqui para ver isso? É porque eles não têm a capacidade de ver a maravilha que são esses desenhos. Porque isso é outra coisa. Quando eu estudei arqueologia, se dizia que a pintura rupestre da América era uma pintura primitiva, parecia desenho de criança. E com a Serra da Capivara, nós pudemos demonstrar que existem pinturas fantásticas, inclusive com várias técnicas de perspectiva, que se dizia que não tinha perspectiva. É diferente da pintura europeia, é verdade. Mas, se vocês compararem a pintura da Renascença, da Itália, da França, com a pintura moderna, com Dalí, com Picasso, o que é que vai dar? Quer dizer, nós temos pinturas de alta qualidade, mas diferentes. E é isso que eu acho que, infelizmente, os nossos dirigentes não têm a cultura suficiente para entender isto. E é por isso que a gente fica brigando o tempo todo para conseguir recursos. Nós tínhamos formado uma equipe de pessoas locais que eram técnicos de preservação da arte rupestre. É uma professora da Federal do Piauí, que tinha feito doutorado comigo em Paris, que formou esses jovens locais, e eles estavam no parque todo dia. Então, quando tinha um cupim, uma abelha que fazia uma casa em cima das pinturas, ou então um raio que derrubava um pedaço de parede com pinturas, eles estavam ali fazendo o necessário para preservar. Por falta de recursos, eu tive que despedir a todos. No Parque Nacional, nós tínhamos 6 carros, cada carro tinha 5 homens andando para todas as estradas para verificar aonde havia problemas. Um vento pode derrubar uma árvore, daí vem um carro com turista, não pode passar. E estes homens, então, estavam o tempo todo, evitavam a entrada de caçadores, porque havia muita gente para todos os lados, e hoje nós estamos reduzidos a 1 carro e 4 homens. Então, é uma infraestrutura imensa que foi construída com o auxílio do Banco Interamericano. Foram quase 3 milhões de dólares que nós recebemos e aplicamos no parque. E esse parque pertence ao Brasil. Por que que o governo do Brasil não mantém tudo isto? Então, são coisas muito difíceis de entender, a gente fica lutando, e agora eu tenho esperança que, com o turismo, nós possamos ter mais recursos, não é? Obrigado. Como? O quê? Não quero não. Doutor, muito obrigado por sua colocação de preservação da ação social. Mas eu teria uma pergunta. O fato de descobrir que o homem americano chegou no Brasil pelo sul e não pelo norte dos Estados Unidos, muda o que? O nível do cenário internacional da história do planeta.
o que ocorre pelo fato que a gente está, contradizendo uma teoria que até então prevaleceu, que a forma chegava do Tibete, da Índia, pelo norte do Alasca. Bem, o que acontece é que havia essa teoria de alguns arqueólogos americanos, mas a escola americana de arqueologia, ela é muito diferente da inglesa, da francesa. Por exemplo, eles fazem escavações muito pequenas, e eu ouvi colegas americanos dizendo que só escavavam até o fim do Holoceno, até 10 mil anos, porque não adiantava ir mais para baixo que não ia encontrar nada. Então, o que acontece? A escola francesa é diferente. Você tem que escavar tudo até bater na rocha. Se você não encontra nada humano, você vai encontrar dados, por exemplo, pólen para identificar a vegetação, as fezes de animais e toda uma série de coisas que permitem outras descobertas. E hoje o que acontece? Nós temos aqui na Serra da Capivara datações já de 100 mil anos e a arte rupestre nós já temos de 30 mil anos. A semana passada saiu um artigo sobre a Ásia, aonde eles já dataram a arte rupestre de 40 mil anos. A Maria Conceição Beltrão, do Rio de Janeiro, que trabalha na Bahia e Minas Gerais, no Vale do São Francisco, ela tem datações antigas também. No Uruguai, no começo deste ano, já foram descobertos vestígios da presença humana de 33 mil anos. No próprio Estados Unidos, tem uma universidade inglesa que está trabalhando e está começando a ter datações mais antigas. E saiu também este ano o resultado da análise do DNA de uma jovem de 17 anos, que foi encontrada no México, o esqueleto dela foi encontrado no México, e os antropólogos estudaram esse esqueleto, demonstraram que a parte óssea era evidentemente de origem africana, como os nossos da Serra da Capivara, que são ligados aos africanos, mas que ela tinha DNA com genes da parte asiática. Então, eles disseram, é o primeiro mestiço descoberto dos povos africanos e os povos que vieram depois da região do Estreito de Bering e passaram para a América, não é? Porque também agora já existem evidências de que outros povos vieram pelas ilhas do Pacífico e chegaram à costa do Chile e da Argentina, e outras coisas que também, que a pesquisa avança e vai havendo novas descobertas, não é? Então, tudo isso já mudou completamente a maneira de se pensar, e o que é importante é considerar que, há cerca de 130 mil anos atrás, a África passou por uma época de uma seca muito grande que originou os desertos. Se vocês olharem o Google Earth e olharem a África e o Oriente Médio, vocês vão ver que aquilo são desertos. Então, os povos africanos saíram muito para o mar, procurando peixes, procurando comida. E as correntes e os ventos trazem da África para o litoral do Ceará e do Piauí, e também trazem para aqui o litoral da Bahia, e eles podem ter subido o São Francisco e ido deixar aquelas pinturas lá na região de Minas Gerais. E aqui os nossos subiram pelo Rio Parnaíba, que era um rio muito, muito grande, e do Rio Parnaíba pegaram o Rio Piauí, que também era um rio que tinha 80 a 90 metros de largura, e que passava a cerca de 800 metros do sítio onde nós descobrimos essas datações antigas. Hoje, o Rio Piauí está morto, mas nós temos que considerar como ele era há 50, 60, 100 mil anos atrás. Por isso que nós fizemos um trabalho muito grande, junto de pesquisadores portugueses, franceses, pessoal da USP, fizemos realmente um trabalho muito grande sobre toda a bacia hidrográfica
daquela região para poder entender como era e como era o acesso a essa região. Era isso? Bem? Então, o convite está feito. É uma grande honra, hein? Claro, fique à vontade. Bem, eu queria falar com vocês, professores e alunos daqui, pelo seguinte, quando eu trabalhei em São Paulo, na USP até 64, e lá eu tinha um colega que se chamava Harald Schultz, que era de origem alemã, que era um etnólogo. Ele tinha feito a missão junto com Rondon aos índios e tinha, então, fotografias, que ele era um grande fotógrafo, de índios que hoje nem existem mais. Tem fotografias de índios, tem fotografias da Amazônia, de várias regiões do Brasil. Inclusive, tem fotografias de uma visita que o Getúlio Vargas fez ao Rio Grande do Sul, quando ele é ainda muito jovem. Você vê o Getúlio ali, bem jovem também. Essas fotografias todas estavam com um filho dele em Paris. Esse rapaz foi para Paris, depois não quis mais voltar para o Brasil, e ficou com essas fotografias todas lá. Infelizmente, ele desenvolveu um câncer de cérebro, aliás, faleceu esta noite, e eu fui 2 vezes a Paris vê-lo, e ele, então, me pediu que eu guardasse no nosso museu, porque nós temos as condições técnicas para isso, toda a coleção, são mais de 20.000 fotografias do seu pai, e, então, nós estamos com essa coleção toda lá, e agora eu estou vendo para começar a colocá-la, por exemplo, no site da Fundação, e se alguém aqui tiver interesse de trabalhar com isso, eu teria o maior prazer, porque eu acho que o trabalho de Harald Schultz deveria ser difundido no Brasil. Latinistas e pessoas que viveram na Interlândia Amazônica, juntamente com os nossos indígenas. E nós estamos, nesse momento, preparando um livro a respeito de tribos que já não mais existem no nosso contexto silvícola. E lhe digo, nesse momento, a Academia de Letras de Brasília se manifesta no sentido de editar não só um livro, mas receber e proporcionar os elementos para publicizar esse acervo extraordinário. Muito obrigado. Obrigada. Eu acho que isso vale a pena, porque realmente são muitas fotos, e fotos, inclusive, de atos de todo dia, caça, tomar banho, se pintar e tudo isso. Eu acho que é muito interessante para vocês, para nós todos. Obrigada. Acho que a gente pôde, nesse momento, testemunhar um grande momento, um momento importante de integração, de interação, de intercâmbio, promovido a partir da FLIU. Coisa bacana, hein? Bom, e para encerrarmos esta noite festiva, lógico, agradecendo aqui essa excelente palestra da doutora Niede Guidon, encerramos aí, convidamos o grupo Camerata Matingueiros para fazer a sua apresentação musical.
Agora teremos a participação do pianista Rodrigo Lopes aqui na Camerata.
Agora teremos a participação na flauta de Celso Carvalho.
Muito bem, agora teremos a participação de Patrick de Souza na guitarra.
Em nome da Univasf, agradecemos ao Grupo Camerata Matingueiros pela brilhante apresentação musical com a qual nos brindaram nesta solenidade. Parabéns ao grupo, recebam nosso agradecimento. E em nome da Univasf também agradecemos a todos vocês que engrandeceram este evento com suas presenças.